Exercício 39. A famosa conjetura de Goldbach diz que todo inteiro par maior que 2 é a soma de dois números primos. Testes extensivos foram feitos, sem contudo ser encontrado um contra-exemplo. Escreva um programa que mostre que a afirmação é verdadeira para todo número par entre 700 e 1100. O programa deve imprimir cada número e os primos correspondentes. Use a função do exercício anterior. No exercício anterior a gente fez uma função para validar se um número é primo ou não. Tá? Veja que aqui ele nos dá constantes. Tá? Eu gosto sempre de verificar isso em meus códigos, quais são as constantes. A constante aqui nesse caso é o início da minha validação e o fim. Tá? Ou seja, ele quer que a gente verifique todo número par entre 700 e 1100. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir o mínimo como 700, ok? E definir max como 1100. E aí, se eu quiser, depois do código pronto, fazer uma validação com outro intervalo, eu faço. Eu também quero, como a gente vai usar a função é primo do exercício anterior, eu vou definir true como 1, ok, de verdadeiro, e define, né, false, 0, como falso, tá ok? O primeiro passo é a gente encontrar o número par entre este intervalo e fazer as devidas validações, tá? Então, para isso, eu preciso primeiramente de um for, de um laço, né? E aí eu vou usar register int i, tá ok? Eu vou fazer o seguinte: i começando em mínimo até enquanto i for menor ou igual a máximo. E aí ele quer o par. Para a gente evitar uma validação, eu faço simplesmente o seguinte: eu passo o i, né, eu incremento o i de 2 em 2, não é? Que é o par. Tá? Vai começar em 700, vai para 702, 704, 706 e vai ser sempre de par em par. Tá? Ok. Agora, com esse laço, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso verificar os números primos que compõem, né, a soma de dois primos que compõem, que formam este número do laço, tá? Que o primeiro seria, por exemplo, o próprio 700, certo? Para isso, vou fazer uma função chamada confirma Goldbach. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer o seu protótipo, tá? Ela vai me retornar um valor verdadeiro ou falso, tá? Então, o retorno dela vai ser int, tá? Vai ser 1 ou 0, tá ok? Confirma Goldbach será o nome dela, tá? E ela irá aceitar em seu parâmetro como um argumento apenas uma variável int, tá? O que vai acontecer? Este i, ele vai entrar na minha confirma Goldbach, e aqui eu já vou defini-la. Confirma Goldbach. O i vai entrar nela, tá ok? E eu vou chamar uma variável num, ok? Vai passar o seu valor para uma variável local chamada num, tá? Aqui nesse confirma Goldbach, eu vou fazer a verificação dos números primos, que somando-se podem formar este número. Para isso, eu vou precisar de dois laços. Por quê? Eu tenho que pegar um número primo e fazer a validação com todos os outros números primos até determinado limite. E se não der certo o primeiro número primo, eu mudo e volto o segundo número primo ao início e faço essa varredura. Tá? Então, eu vou precisar de dois fors e com isso eu vou precisar de dois índices. Tá? Então, para ganhar processamento, eu vou colocar como register
int. Eu vou declarar i e vou declarar j. Lembrando que as variáveis da própria função têm precedência a variáveis de outra função, tá? Aqui, este i não é a mesma coisa que este i, tá? Quando uma variável é passada em um argumento para uma função, o que ela passa é apenas o seu valor, tá? E o valor de i está sendo anexado em num. Aqui eu estou declarando uma nova variável i e uma nova variável j. Então, no primeiro laço, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a validação dos números primos. Então, o i e j serão candidatos a primo. Se eles são candidatos a primo, eu posso seguir naquela inicialização que o i ele pode começar em 2, tá? Já que o 1 não é primo, então eu já começo em 2, fazendo aquela verificação, tá ok? E esse laço, ele vai rodar enquanto o i mais o j for menor ou igual ao número que eu passei, ao num, tá? Certo? E o primeiro passo é ele verificar se o i é primo, ok? E aí, para isso, eu já deixei fácil aqui, eu vou pegar a minha variável, a minha função é primo, vou colocar aqui embaixo, eu vou aproveitar e copiar o seu protótipo, ok? Então é o seguinte, se essa variável for primo, se a variável i for primo, ela vai retornar um valor verdadeiro ou falso. Então eu vou colocar dentro de um if, tá? Se a variável i é primo, a gente vai fazer o laço agora para o for, tá? Então for o j começando em 2. O j aqui ele pode ir até o número, tá? Enquanto for menor que o número. E acrescenta o j, tá? E aí aqui, deixa eu só tirar este para não ficar muito bagunçado. E aí você vai fazer o seguinte, a mesma validação para o j. Mesma validação para o j. Por quê? O que eu preciso são dois números primos. Então, eu tenho que primeiro ver se o i é primo. E se ele for primo, eu tenho que ver se o j é primo. Tá? Se esses dois números, o i e o j, forem primos, eu vou fazer uma outra função que vai validar se a soma deles forma o número que foi passado como valor para a função confirma Goldbet, tá? Então, se isso for verdade, eu vou fazer mostra Goldbet, ok? Vou declarar o mostra Goldbet aqui. Então, mostra Goldbet vai receber 3 valores inteiros, tá? O que eu vou passar na mostra Goldbet? Eu vou passar o i, o j e o num. O que vai acontecer nessa mostra Goldbet? A mostra Goldbet, ela vai validar se o primeiro primo e o segundo primo formam o número, tá? Então vai ser o seguinte, int, eu quero que ela retorne um valor inteiro, vocês já vão entender por quê. Mostra Goldbet. Então, você vai receber o valor de i e vai criar uma variável local primo 1. Você vai receber o valor de j e vai criar uma variável local primo 2. E você vai receber o valor de 1 e vai criar de num e vai criar uma variável num teste, ok? Esta função vai fazer o seguinte, ela é até simples. Se o primo 1
mais o primo 2 for exatamente igual a um teste, você vai fazer o seguinte: você vai imprimir %d mais %d igual %d. Ou seja, você vai imprimir primo 1, primo 2 e num teste, né? Que é o que o exercício pede, né? Caso seja, imprimir cada número e os primos correspondentes. E eu vou acrescentar aqui colchetes, porque esse será um bloco, porque eu quero que você diga que se você achou, eu quero que essa função diga que se achou esta validação de que o primo 1 e o primo 2 é igual ao teste, você retorne que é verdade, true, retorne verdade. Se você não achou, retorne o valor false. Ok. Por que vai retornar este valor verdadeiro ou falso? Eu quero que o Mostra Goldbet diga ao meu laço se ele encontrou a soma dos primos que satisfaça a condição de ser igual ao número par dado. Tá? Por que eu preciso dessa validação? Porque não existe apenas uma combinação de soma de números primos que resulte em um número par. Você pode pegar, por exemplo, o 10. O 10 é um número par. O 10 ele pode ser formado, por exemplo, por 3 mais 7. Né? 3 é primo, 7 é primo. 5 mais 5, 5 é primo e 5 é primo. 7 mais 3, 7 é primo, 3 é primo. Tá? Então existe mais de uma validação. Se eu não disser para o programa que eu achei uma dessas formas, ele imprimirá na tela todas as validações possíveis. Tá? Então é justamente isso que eu quero. Se ele achou, ele vai retornar que achou, ele vai retornar true, ou seja, vai retornar 1 na minha mostra Goldbet. E a minha mostra Goldbet vai retornar verdadeiro também para a minha função principal que o chamou. Tá? Por quê? É aqui que eu passo para o próximo número e não faço todas as verificações possíveis de soma de números primos que formem este número. Tá? No final do exercício, isso vai ficar mais claro. Eu tenho um exemplo de que eu não faço essa validação. Você vai ver que vai imprimir todas as formas possíveis de se somar primos e formar aquele número. Tá? Aqui, se o confirma Goldbet, que a gente vai enviar o i, retornar o valor 1, ou seja, se for verdadeiro, continue. Ou seja, eu achei uma forma dessa soma, achei. Então, força o próximo passo. O continue dentro do for, ele faz isso. Ele força o incremento e o próximo passo. Tá? Então, ele vai para o próximo número par. Entendeu? Aqui acabou? Não. Digamos que o i está valendo 2, ok? E no j eu chegue até o número limite e não ache uma forma de... não ache um outro número primo que junto com o primeiro primo forme o número dado. Tá? Esse for vai acabar e o i vai ser acrescentado. Só que digamos, esse for, esse j, ele vai até o limite, tá? Então digamos que é 100, ele vai até o 99. O i vai ser acrescentado, tá? Eu esqueci desse pequeno detalhe aqui. O i vai ser acrescentado. E aí eu vou dizer que 99 mais 1 é 100 e vou acabar o código. Então, quando acabar o laço for, eu preciso voltar o j ao seu valor original para que o laço não acabe precocemente.
tá ok? E se por um acaso, isso não vai acontecer, mas e se por um acaso eu não achar nenhum número primo, eu vou retornar 0. Desculpe, eu vou retornar false, tá? Esse return false não irá acontecer, mas a gente deixa aqui para manter uma certa coerência, ok? De que se por um acaso alguma coisa magnífica aconteça e não existir números primos que formem essa confirma Goldbat, vai retornar falso, tá? E aí de qualquer forma vai forçar a próxima interação aqui. Uma pequena correção, né? Um ponto e vírgula aqui, eu acabei compilando sem querer e já revelou esse problema. E aí eu vou começar o J aqui por 2, tá? Porque ele vai fazer I mais J, preciso ter um valor no J, senão o J vai ter um valor de lixo de memória, ok? Acredito que terminamos. Vou colocar um barra N aqui, né? Para não imprimir um em cima do outro, tá? Então, basicamente, o laço vai trazer o número, vai identificar o número, vai jogar dentro do confirma Goldbat. Esse confirma Goldbat vai verificar um primeiro número primo e depois um segundo número primo. Achando dois números primos, ele vai jogar este número primo 1 e o número primo 2 e o número que o laço da função main nos deu na função mostra Goldbat. E a função mostra Goldbat vai verificar se o primeiro primo e o segundo primo, se a soma desses dois primos formam o número dado pelo laço da função main, vai imprimir, senão não acontece nada e volta para o laço. Vamos ver se deu certo? Ok, acredito que deu certo sim. Veja, o 700 ele é formado pelo 17 mais o 683, tá? O 11, o 702 é formado pelo 11 mais o 691, tá? O 704 é formado, tá? Então deixa eu só dar uma alinhada aqui para ficar tudo bonitinho. E aí eu rodo. Tá aí os números organizados, tá? Se duvida que, por exemplo, 739 e o 733 não são números primos, pega essa nossa função do exercício 38, 859, vamos lá. Que aí ele disse se é primo ou não, tá? Só se duvida. E aí aqui eu coloquei aqui no teste a função sem aqueles returns, tá? E aí, veja, eles são void, a confirma, a Goldbat e a amostra Goldbat são void, não retornam nada. E aí vocês vão ver o que acontece. Veja, tá fazendo um monte de validação. Olha o 1100. Quantas combinações de número primo formam o 1100? Veja, um monte de combinação. Se eu não disser para o programa que eu só quero uma dessas combinações, que provavelmente foi essa, ele vai trazer todas. E veja, esse código ele fica muito extenso, fica gigante, tá? A gente pode até aqui pegar, por exemplo, do 4 ao 100 e rodar. Veja, foi mais rápido, mas olha só o 40. Quantos primos formam 40? Quantos primos formam 42? Por isso, aquela nossa preocupação em retornar verdadeiro ou falso para que o programa traga apenas uma combinação, tá? Que é o que valida a conjetura. Então é isso. Tá? O exercício está completo. A gente provou a conjetura de Goldbat usando funções, tá? Como definido, a gente usou diretivas aqui, tá? Esse é de fato um exercício complicado, tá? Mas não é um exercício difícil, porque não tem nenhuma expressão matemática que nunca viu na vida, não tem nenhuma forma, uma função ou algum comando,
nunca foi visto também. Se você está acompanhando pelo livro texto, tudo que está aqui já foi passado, tá? Inclusive esse registro. Tá? Então é algo mais de você respirar e colocar o código em prática, tá? Foi difícil, mas tá aí. Abraço, tchau, tchau.